Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai desbravar os alicerces da República Federativa do Brasil, né? Vamos usar como guia o título 1 da Constituição de 88, aquele que trata dos princípios fundamentais. Isso. É o começo de tudo, basicamente. A base. Exato. E a nossa proposta aqui é ir um pouco além do texto, sabe? Tentar entender a essência do que define o Brasil, pelo menos do ponto de vista legal. Quais são os fundamentos, as metas que o país declara para si mesmo e como ele se coloca no mundo. É como tentar decifrar o DNA da República, né? Olhando direto na fonte. Isso, como se fosse o código genético mesmo. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. A Constituição já abre falando que o Brasil é um Estado democrático de direito. Mas o que isso realmente significa, assim, na prática? Olha, essa é a chave de muita coisa. E quais são aqueles valores que ela meio que diz, disso aqui a gente não abre mão, a espinha dorsal mesmo? Certo. Então, vamos direto para o artigo 1º. Ele que estabelece o Brasil como essa república federativa, né? Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. E aí vem a expressão central, Estado Democrático de Direito. Essas primeiras palavras já têm um peso, histórico e conceitual imenso, né? União indissolúvel, por exemplo. Isso é uma afirmação muito forte da integridade territorial, da unidade do país. Um recado claro, né? Sim, um recado direto contra qualquer ideia de separação que, enfim, já tivemos na nossa história. Agora, Estado democrático de direito. Isso é fundamental. Não é só um Estado de direito, onde, todo mundo está sujeito à lei, né? É um Estado democrático de direito. Isso quer dizer que as leis precisam vir da vontade do povo e, muito importante, elas têm que proteger os direitos fundamentais e limitar o poder do próprio Estado. Entendi. Ninguém está acima da lei, nem o governo. Exatamente. E a lei tem que ter essa legitimidade democrática. É, assim, uma ruptura bem importante com regimes que a gente teve antes. Faz sentido. E aí, quais são os fundamentos, os pilares que esse artigo lista para sustentar essa ideia toda? São 5, né? Isso, 5. E a soberania, que é a independência do país, né? Poder decidir os próprios rumos sem ninguém de fora mandar. E a cidadania, que imagino ser mais que só votar, né? Bem mais. É um conjunto de direitos e deveres que ligam a gente à comunidade política. Certo. E terceiro, a dignidade da pessoa humana. Essa que parece ser, assim, o centro de tudo, quase um norte moral. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E quinto, o pluralismo político. A ideia de que, diferentes visões podem e devem conviver. Exato. Essa dignidade da pessoa humana, ela realmente soa como o coração disso tudo, não acha? Sem dúvida. É quase um princípio que ilumina todo o resto do direito, sabe? Muitas decisões importantes do Supremo, por exemplo, usam esse fundamento para garantir direitos. E aquela combinação no inciso 4º, valores sociais do trabalho junto com livre iniciativa. Parece que tem uma tensão aí, né? Uma busca por equilíbrio, talvez? Perfeita observação. Ali está encapsulada uma tensão central das democracias capitalistas modernas. Como conciliar as duas coisas, né? Exato. Como conciliar a liberdade econômica, que gera inovação, riqueza, com a proteção social, com garantir trabalho digno, reduzir desigualdade. A Constituição de 88, ela claramente tentou um caminho do meio, o modelo mais social-democrata, talvez. E teve até uma nota sobre a Lei da Liberdade Econômica, de 2019. Ela parece puxar mais para um lado dessa balança, não? Sim, a Lei de 2019, ao focar mais na livre iniciativa, na desburocratização, ela reflete um movimento político mais recente, que tenta, digamos, reinterpretar ou reequilibrar essa equação. Mas sempre dentro do que a Constituição permite, né? Entendi. A questão de como esses valores se equilibram na prática, isso é debate político e jurídico o tempo todo. Não é uma fórmula pronta. Imagino. E como esses 5 fundamentos se relacionam entre si? Não devem ser coisas separadas, né? De jeito nenhum. Eles formam um sistema, sabe? Tudo interligado. A cidadania e a dignidade humana, por exemplo, são a base para um pluralismo político de verdade,
para as pessoas poderem participar, dar opinião, sem medo, com respeito. Faz sentido. A soberania garante o espaço para a gente fazer essas escolhas aqui dentro, livremente. E a busca pelo equilíbrio entre trabalho e livre iniciativa tenta criar as condições materiais para que a cidadania e a dignidade possam de fato existir. Um depende do outro. E para fechar o artigo 1º, tem o parágrafo único, uma frase bem forte. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso soa como a tradução mais direta da ideia de democracia, né? A tal da soberania popular. Exatamente. É a afirmação de que a legitimidade do poder político está no povo. Os governantes são representantes, não donos do poder. Uhum. É interessante que a Constituição prevê não só o voto, a representação, mas também o exercício direto do poder pelo povo, com plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Que a gente usa pouco, né? Usa menos do que poderia, talvez, mas as ferramentas estão lá. São formas potenciais do cidadão participar mais diretamente das decisões importantes. E colocar isso logo no primeiro artigo reforça muito essa base democrática do Estado. Bom, avançando então para o artigo 2º, aí a gente encontra a clássica divisão dos poderes: legislativo, executivo e judiciário. A descrição deles como independentes e harmônicos entre si parece simples, mas a história recente do Brasil mostra que essa independência e talvez principalmente essa harmonia são um desafio daqueles, né? Nossa, um desafio enorme e contínuo. Esse princípio da separação de poderes que vem lá de Montesquieu é essencial para evitar tirania, para garantir liberdade. A ideia é que o poder controle o poder, né? O famoso sistema de freios e contrapesos. Isso. O legislativo faz as leis, representando a diversidade do povo. O executivo administra, implementa as leis, é a gestão. E o judiciário interpreta as leis, resolve conflitos, garante direitos e a própria Constituição. A independência é mais clara. Mas e a harmonia? Como ela funciona na prática, ainda mais quando tem briga feia entre os poderes? Boa pergunta. A harmonia não é a ausência de conflito, né? Nem concordância em tudo. Isso nem seria real numa democracia com tanta gente pensando diferente. Certo. A harmonia está no respeito mútuo às funções de cada um e em buscar soluções dentro das regras da Constituição, mesmo quando há discordância. Ela aparece justamente nesse sistema de freios e contrapesos. Por exemplo, Dá um exemplo. o presidente do Executivo pode vetar uma lei do Congresso, do Legislativo, mas o Congresso pode derrubar o veto. O Judiciário pode dizer que uma lei é inconstitucional e isso afeta decisões dos outros dois. O Congresso pode processar e julgar o presidente por crime de responsabilidade, o tal do impeachment. Entendi. São mecanismos para um controlar o outro. Exato. Para nenhum poder virar absoluto. Força o diálogo, a negociação, mesmo que seja tensa. O difícil é manter isso funcionando sem paralisar tudo ou gerar uma crise institucional gigante. Aí exige responsabilidade de todo mundo, né? Parece uma dança bem complexa mesmo. E que exige que cada um saiba até onde pode ir. Bom, agora o artigo 3º, aqui o tom muda bastante, né? Se os artigos 1º e 2º descrevem como a casa é, o 3º fala qual é a missão, os objetivos da República. E olha, são metas que colocam a régua lá em cima. Lá em cima mesmo. Vamos até ler esses objetivos porque eles merecem atenção. I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Uau! Isso não é só uma descrição, é quase um programa de governo permanente, né? Inscrito na lei maior. Precisamente. E colocar esses objetivos na Constituição foi uma escolha política muito forte lá na Constituinte de 87 e 88. Eles deixam de ser só, digamos, boas intenções políticas e viram deveres jurídicos para o Estado e para a sociedade. Não são opcionais. Não são. Teoricamente, toda política pública, toda lei, toda decisão judicial deveria ser pensada olhando para esses objetivos.
E percebe como eles tentam tornar concretos os fundamentos lá do artigo 1º? Como assim? Pensa bem. Como você realiza a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3º, sem erradicar a pobreza e a marginalização, artigo 3º, 3º. Ou como ter uma cidadania plena, artigo 1º, 2º, numa sociedade que não seja livre, justa e solidária, artigo 3º, 1º. Faz sentido. E garantir o desenvolvimento nacional, artigo 3º, 2º, não pode ser separado de reduzir as desigualdades sociais e regionais, artigo 3º, 3º. Eles formam um projeto de país, sabe? E a linguagem é muito ativa, né? Construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. São verbos que pedem ação o tempo todo. Exige movimento. E o inciso 4, sobre promover o bem sem preconceitos, ele é bem enfático, lista várias categorias e ainda termina com quaisquer outras formas de discriminação. Parece uma tentativa de blindar mesmo a sociedade contra o preconceito de forma bem ampla. Sim, essa lista que é um exemplo, origem, raça, sexo, cor, idade, e depois a parte aberta, quaisquer outras formas, é muito importante. Reconhece que a discriminação tem muitas caras, muda com o tempo e dá um mandato claro para a Constituição, combater todas elas. É a base para muitas leis e políticas que a gente vê hoje, então. Com certeza. Fundamenta leis de ação afirmativa, combate à homofobia, proteção a idosos e por aí vai. É um reconhecimento de que só a igualdade na lei, no papel, não basta para garantir igualdade de verdade, de oportunidades, de tratamento. Precisa agir para tirar as barreiras históricas e estruturais que geram discriminação. Claro. E aí entra aquele ponto que você mencionou, a distância entre esse ideal da Constituição e o que a gente vê no dia a dia no Brasil. É um dos maiores desafios, né? Sem dúvida. É talvez a questão central do nosso constitucionalismo. Mas antes de aprofundar nisso, vamos fechar o título 1 com o artigo 4º. Ele fala das relações internacionais do Brasil. Como o país deve se portar lá fora segundo a Constituição? Certo. A política externa nos princípios fundamentais. São 10 princípios listados. Alguns parecem bem diretos: independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Coisas que a gente ouve bastante. Sim, são clássicos do direito internacional. Mas outros trazem uma carga de valor bem explícita: prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É quase um código de conduta para o Brasil no mundo, baseado em valores, né? Exatamente. E o mais interessante aqui é a coerência disso com o que a gente acabou de ver nos artigos anteriores, os princípios internos. Como assim? A prevalência dos direitos humanos lá fora, artigo 4º, 2º, é o espelho da dignidade da pessoa humana aqui dentro, artigo 1º, 3º. O repúdio ao racismo no mundo, artigo 4º, 8º, reflete diretamente a meta interna de promover o bem de todos sem preconceitos de raça, cor, artigo 3º e 4º. Ah, entendi a conexão. A defesa da autodeterminação dos povos e da não intervenção, artigo 4º, 3º e 4º, reforça a nossa própria soberania, artigo 1º, 1. Tem uma lógica interna, sabe, que conecta como o Brasil se vê e como ele quer se mostrar para o mundo. Colocar isso na Constituição tenta dar uma estabilidade, uma previsibilidade para a política externa, embora, claro, a aplicação na prática possa variar com cada governo. Interessante essa linha conectando o interno e o externo. Não tinha pensado nisso assim. E tem também o inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Soa bem idealista, mas importante. Sim, ele sinaliza uma visão de que os grandes desafios do mundo, tipo mudança climática, pandemia, pobreza extrema, precisam de solução conjunta, e que o Brasil se compromete a participar desse esforço. É um princípio que conversa muito com o multilateralismo. E, claro, não podemos esquecer do parágrafo único desse artigo. Verdade. O parágrafo único do artigo 4º. Ele fala especificamente que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso coloca um foco geográfico e político bem claro, né? Muito claro. Não é só uma opção de política externa. É um comando da Constituição. Reconhece uma identidade, um destino comum aqui na região
e orienta o país a priorizar esses laços. Mesmo que na prática isso vá e volte um pouco, dependendo do momento? Exato. A intensidade, a forma como essa busca acontece pode variar, e varia mesmo, com governos diferentes, com economia, política, mas o objetivo está lá, na lei maior, sinalizando essa vocação regional do Brasil. Então, demos uma passada geral por esses 4 artigos iniciais. Vimos os fundamentos, a identidade do Brasil como Estado democrático de direito, a estrutura básica de poder, com a separação e a difícil harmonia entre os poderes. Discutimos os objetivos super ambiciosos, o projeto de futuro para a sociedade. E, por fim, os princípios que guiam o Brasil no mundo. Parece que esses artigos são mesmo a certidão de nascimento e a declaração de missão da República, né? Sem dúvida alguma. Eles são a moldura, o quadro conceitual e de valores de todo o sistema constitucional brasileiro. A base onde todo o resto se apoia. Direitos, deveres, regras. Por isso é tão importante entender eles, né? A Constituição planejou. E essa avaliação, como você falou antes, muitas vezes mostra uma distância bem grande entre o que está no papel e o que acontece no dia a dia. A Constituição promete uma sociedade justa, solidária, sem pobreza, sem discriminação, mas a realidade ainda é muito marcada por tudo isso. Como a gente entende essa lacuna? Essa distância é, talvez, a grande questão do constitucionalismo brasileiro. As constituições, principalmente as que têm um projeto de mudar a sociedade, como a nossa de 88, elas não são uma foto da realidade. Elas são um roteiro para o futuro, um compromisso de mudança. Um roteiro, não uma foto. Gostei disso. E, para esse roteiro virar realidade, depende de muita coisa. Vontade política de quem governa, capacidade do Estado de fazer as coisas acontecerem, a sociedade civil se organizar e pressionar, o judiciário interpretar e aplicar as leis, até da economia, da cultura. É um processo complexo. Muito. A lacuna existe porque mudar estruturas sociais que estão aí há muito tempo, garantir direitos para todo mundo num país tão grande, complexo e desigual como o nosso. É um processo longo, cheio de conflito, com avanços e, às vezes, recuos. A constituição das ferramentas e o norte, mas a construção é de todo mundo e é contínua. Faz todo sentido pensar nisso como um processo mesmo, uma construção que nunca termina, e não como algo pronto. Bom, resumindo então nossa conversa de hoje. A gente mergulhou nos artigos 1º a 4º da Constituição. Isso. Tentamos desvendar o que significa ser um Estado democrático de direito, baseado na soberania, cidadania, dignidade humana, valores do trabalho e livre iniciativa, e pluralismo político. Analisamos a dança difícil da separação, independência e harmonia entre legislativo, executivo e judiciário. A dança complexa, né? Exato. Refletimos sobre aqueles objetivos enormes de justiça social, desenvolvimento, fim da pobreza e da discriminação. E vimos como os princípios do Brasil para o mundo ecoam os valores internos, com destaque para direitos humanos, paz e a integração aqui na América Latina. Foi uma boa passada por essa base fundamental. Sim, e talvez para a gente fechar fique uma provocação que saiu direto dessa nossa análise, né? Qual seria? Bom, a Constituição diz que todo o poder emana do povo, lá no artigo 1º, e define como meta construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir a dignidade de todo mundo. Artes 1º e 3º. Mas a gente sabe que existe essa distância entre esses ideais e a realidade de muita gente. A lacuna que a gente falou. Isso. Então a pergunta que fica é: como é que cada cidadão, sozinho ou junto com outros, e como as instituições também, podem agir para que esses princípios tão importantes não fiquem só no papel, para que eles sejam de verdade a bússola ética e política que guia as decisões e as ações concretas que moldam o Brasil todo dia? Como a gente transforma essa promessa da Constituição em prática cotidiana? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Como fazer a Constituição pegar na vida real, né?